Chefes queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. Revelação, bora pro vídeo, galera. A noite do Flamengo também não chegou a ser boa, não. Ficou no empate com o Central Córdoba lá na Argentina e acabou ligando um alerta na Conmebol Libertadores. A classificação tá correndo risco. Algo parecia fora da ordem desde os primeiros minutos. Joga, dizia o Gerson, com cara de poucos amigos. Em meio a esse mal-estar, o Arrascaeta acelerou, o capitão devolveu e o camisa 10 fez 1-0. Nono gol do Arrasca em 20 jogos na temporada. Aí, o torcedor se empolgou, exagerou, disse pro argentino que era apenas o primeiro de uma goleada por 4-0. Excesso de confiança quando a realidade é outra. Em 4 partidas, o time ainda não jogou bem na Libertadores. A realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. O Flamengo só criava a partir de passes longos. Outra conexão do Gerson com a Arrascaeta poderia ter funcionado. Mas o uruguaio desperdiçou essa chance de ouro, sozinho. Segura, Guerreiro! Num dos tantos erros de saída de bola do Flamengo, o Pulgar deu um presente pro Galvão, que parou no Rossi. Uma defesaça do goleiro do Flamengo! No intervalo, o Pedro, discretíssimo em campo, foi substituído pelo Juninho. Entre roubar uma bola perto do gol e cavar um pênalti, ele preferiu a segunda opção. O Central Córdoba foi mais objetivo nesse cruzamento. Toque de cabeça do Gaston! De Gaston Veron, que tinha entrado 3 minutos antes. 9 minutos depois, nesse erro de passe do Danilo, Danilo entregou, bola pro Angulo. O Central sentiu o gosto da virada. No chute do Angulo, a bola bateu no braço esquerdo do Léo Pereira. O árbitro marcou pênalti, mas o VAR mandou voltar atrás. Afinal, esse braço estava colado no corpo. O Flamengo ainda tentou a vitória, mas a única finalização do segundo tempo foi essa cabeçada do Bruno Henrique. A sensação amarga, né? Porque a gente veio para vencer, mas não conseguimos, mas acho que pontuar também é importante. Para os argentinos, esse empate teve sabor de vitória. E o grupo C da Libertadores explica por quê. A LDU está em primeiro lugar com 8 pontos e saldo de 3 gols. O Central Córdoba tem o mesmo número de pontos e saldo de 2 gols. E o Flamengo ficou em situação difícil. Terceiro lugar com 5 pontos e saldo 0. O jogo de quinta que vem contra a LDU é decisivo. Me preocupa, nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. O que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Meu Deus, mas qual é a situação do Flamengo? Eu explico. O Flamengo está em terceiro do grupo C com 5 pontos. Os próximos 2 jogos são no Maracanã, menos mal, contra LDU e Deportivo Táchira. Se ganhar os 2, vai a 11 pontos, aí tem um problema, né? Que pode rolar um empate triplo no grupo, os 3 com 11 pontos, aí vai para o saldo de gols, né? Então, além de ganhar, o Flamengo tem que ganhar bem. Mas dá para ganhar bem desses 2 também, né? Vamos ver. Já classificado na Libertadores. Já é o primeiro classificado, é o Palmeiras, 100%, 4 jogos, 4 vitórias, tem mais 2 jogos em casa. O Paulo pode se classificar hoje, né? Dependendo do resultado do outro jogo. Se ganhar o jogo. Já o Flamengo vai ter que lutar aí, provavelmente, até a última rodada para conseguir a sua classificação. Tem 2 jogos ainda. Com certeza até a última rodada, né? A próxima não garante. Contra a LDU, os 2 no Maracanã, contra a LDU e contra o Táchira. É bom isso, jogar as 2 últimas no Maracanã? Não sei, porque jogou no Maracanã contra o Central Córdoba e perdeu. Mas é melhor. É bom quando você ganha. É melhor jogar onde? No Maracanã ou lá em... Não faz diferença. Não faz diferença? Não, o último jogo? Que diferença faz? Os 2 últimos? O Palmeiras jogou. Vamos lá, vamos pegar. Eu não tô querendo comparar os 2 times, eu tô querendo comparar a situação dos 2 times nos seus campeonatos. Perfeito. Tá bom? Corinthians e Flamengo. Né? O Corinthians também tem uma derrota pro Huracan. Em casa, para um time argentino, o Flamengo perdeu pro Central Córdoba. O Corinthians tem 2 empates, o Flamengo tem 2 empates. Né?
Eu vou ensinar todo mundo nesse vídeo a fazer esse valor aqui em apenas 1 hora, usando apenas um aplicativo. Quem está com uma situação mais difícil, daí eu estou considerando que o segundo lugar já serve para o Corinthians. Quem está mais arriscado de cair fora? O Corinthians ou o Flamengo? Para mim é fácil. O Corinthians está muito mais arriscado. O Corinthians tem que jogar fora contra o Racing Montevidéu, teoricamente. O Corinthians perdeu em casa pro Huracan. Não, mas o Flamengo perdeu em casa do Central Córdoba. Então a campanha é igual, os dois têm 5 pontos, tá? Os dois têm 5 pontos. Mas o Flamengo tem mais time que o Corinthians. Não. A questão não é o time. Eu tô falando cenário de campeonato. Não mas é pra você, pra mim é. Eu tô falando cenário de campeonato. Independentemente disso, a situação do Flamengo é melhor. Por quê? Porque o Flamengo faz 2 em casa. O Corinthians faz 2 fora. Se ele ganhar... Você tá olhando o cenário do Corinthians e fala, vai ter que ganhar do Huracan na Argentina, vai ter que ganhar do Racing em Montevidéu. Você olha pro Flamengo e fala, não, é só ganhar em casa. Teoricamente, sim, se ganhar em casa. Não é só ganhar, não é só Depende ganhar. do time, né? O Flamengo, o ideal um jogo é que por 2 gols. Um dos jogos tem que ser por 2 gols, mas é só isso. Talvez ele precise fazer mais, dependendo do Não, acho que pelo saldo de gols, um dos jogos ser por 2 gols já se for contra ele deu mais ainda, mas porque o saldo de gols dos outros times também não tá muito parelho, ele tá atrás, mas tá próximo. Mas ele precisa ganhar os 2 jogos, e precisa fazer em um deles uma vantagem maior do que um Isso contando que ele deu isso no Córdoba empate em Quito. Porque se tiver um vencedor, já não... daí só 2 vitórias Só para você ver, para garantir. Só para você ver que isso não é uma regra, no ano passado o Botafogo estava numa situação complicada, jogou os jogos últimos fora, na fase de grupos, se classificou e foi campeão. Tinha perdido agora o Botafogo esse ano vai ter os 2 últimos jogos em casa e está se fiando nisso para se classificar. Mas o que eu tô querendo dizer assim, apesar do Flamengo não estar convencendo na Libertadores como um todo, eu ainda vejo a situação do Flamengo como bem controlável. Não estou dizendo que é fácil, mas é controlável. É só vencer os 2 jogos em casa, um deles com 2 gols de diferença e ser classificado. O Flamengo na história da Libertadores, em todos os jogos da história do Flamengo na Libertadores, em casa, tem 72% de vitórias. 64 vitórias em 89 jogos. Fora de casa, ele tem 38% de vitórias. 35 vitórias fora de casa. Então, o Flamengo ganha mais quando joga em casa na Libertadores. Não é só o Flamengo, né? Isso em geral. Por isso é importante para ele. Vai acreditando. Ganhar da LDU. O jogo de semana que vem, antes de pensar na classificação, é uma final. Tem obrigação de ganhar da LDU em casa. É confronto direto, é para superar a LDU na pontuação. É para ganhar esse jogo. LDU sem o Brian Ramírez, um dos destaques do time que foi expulso. Vai acreditando em história, em estatística, que não joga bola e não ganha o jogo para você ver o que vai dar. Não. Rodrigo Jufo vai trazer informações do jogo e a gente volta a falar aqui. Vamos lá. Fala, Bel, amigos do 360, aqui de Santiago del Estero, a mais de 1.000 quilômetros de Buenos Aires. O Flamengo ficou no empate com o Central Córdoba em 1-1, gols de Arrascaeta ali no iniciozinho, aos 10 minutos de jogo, e o Gaston Veron empatou para a equipe da casa, o que ainda deixou o futuro do Flamengo na Libertadores indefinido. O time precisava vencer para, quem sabe, até assumir a liderança do grupo, mas acabou com esse empate tropeçando mais uma vez e permaneceu na 3ª colocação com 5 pontos. Agora o Flamengo leva o seu futuro na Libertadores para o Maracanã. São 2 jogos, um contra a LDU e na última rodada contra o Deportivo Táchira, que perdeu todas as partidas. O Flamengo podendo definir o futuro aí na última rodada contra a equipe venezuelana, jogando em casa. Fato que ainda não foi bom na Libertadores. A gente lembra que o único jogo que o Flamengo fez em casa foi a derrota para o próprio Central Córdoba